Hoje é dia de treinar, olhar mais pra câmera. Essa é a vinheta! Esse é o terceiro vídeo aqui do canal e também é o terceiro que nós vamos falar sobre uma obra relacionada à Guerra de Troia. A minha intenção não é fazer vídeo só sobre esse tema, é ler outras coisas também, mas recentemente eu tive um hiperfoco, essa palavra tá em alta ultimamente, né? Um hiperfoco em Guerra de Troia e li alguns livros sobre. Então eu achei que seria interessante trazer algumas discussões para cá. Todo ano eu tento ler pelo menos uma obra de Shakespeare, mas eu não tinha ainda escutado falar sobre a peça Troilo e Cressida. E eu só ouvi falar sobre essa obra quando de fato eu estava pesquisando sobre a Guerra de Troia. Eu fiquei muito feliz de ter descoberto essa peça porque as discussões que ela traz são muito impressionantes. Eu fiquei pensando bastante sobre tudo que ela propõe quando eu acabei de ler. E isso não é à toa, porque Troilo e Cressida é considerado uma peça-problema de Shakespeare. Para quem não sabe, uma peça-problema é uma peça que, ao invés de oferecer uma solução clara e um final feliz, na verdade ela vai explorar questões controversas da sociedade e propor uma discussão. Ela vai desafiar a quem está assistindo a pensar criticamente sobre alguns temas. E um outro ponto também é que essa peça mistura elementos da comédia e da tragédia, fazendo com que seja um pouco difícil de classificar a qual gênero ela pertence. Shakespeare é um autor muito estudado, existem milhares de especialistas por aí e, por acaso, eu não sou um desses. Eu vou falar aqui sobre a minha experiência de leitura e o meu entendimento da obra de acordo com as minhas visões. E para conseguir explicar melhor essa minha percepção sobre a leitura, eu vou falar aqui sobre algumas outras obras para tentar fazer uma contextualização do momento em que essa peça foi escrita. Primeiro, então, nós temos o autor Geoffrey Chaucer, que é considerado por alguns como o pai da literatura inglesa, e no ano de 1380 ele escreveu um poema chamado Troilus and Cressida. E nesse poema ele vai retratar a história desses personagens como um romance de cavalaria típico da Idade Média. Ele vai falar sobre o amor cortês de Troilo por Cressida, que aqui é chamado de Cressade. Troilo como um cavaleiro cheio de valores e de virtudes, que é apaixonado por essa mulher que o trai, que o troca, digamos assim. Alguns séculos depois, lá na Península Itálica, mais exatamente em 1532, foi publicado o livro O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. E esse nome, O Príncipe, ele vem de um gênero literário, também da Idade Média, que eram os espelhos de príncipe. Os espelhos de príncipe eram livros que buscavam moldar o caráter dos jovens príncipes para que eles tivessem esse caráter virtuoso de acordo com a moral e agissem com certas virtudes. Mas o que o Maquiavel vai propor no seu Príncipe é que um governante ele precisa às vezes agir com pragmatismo e fazer o que for necessário para se manter no poder. E às vezes fazer o que é necessário inclui fazer coisas que não estão de acordo com a moral. Troilo e Cressida de Shakespeare foi
uma peça escrita em 1602, mas eu vou dar um pulo agora em 1605, lá na Espanha, onde Cervantes escreveu Dom Quixote. Em Dom Quixote, nós conhecemos um homem que gosta de ler os romances de cavalaria da Idade Média e ele quer viver como um cavaleiro medieval, buscando por sua amada, tendo esse amor cortês e com esses valores que são passados por essas obras. Mas ele agora já vive um mundo diferente, um mundo em que viver assim é visto como loucura. Em Troilo e Cressida de Shakespeare, ele vai usar de bastante ironia e cinismo para representar os heróis da Guerra de Troia, os heróis da Ilíada, que é lá da Antiguidade, e que foram sempre representados de uma maneira mais idealizada, cheia dessas virtudes. E durante a Idade Média também houveram textos sobre a Guerra de Troia, a chamada Matéria de Troia. E nesses textos também esses heróis são muito idealizados e mostrados com grandes valores, mas aqui Shakespeare vai mostrar eles, na verdade, com vícios e com o oposto de virtudes, né? O Troilo de Shakespeare, ele é um personagem cheio de contradições. Ele busca esse amor idealizado pela Cressida, mas ele não consegue ser assim um herói ideal e virtuoso porque ele está sempre caindo em contradições. Ele tem esse amor cortês, mas ele negocia com o tio da Cressida para passar a noite com ela. Quando o irmão dele se fere na guerra, ele simplesmente não se importa. Então ele não é esse herói idealizado, não. Se na Ilíada a beleza de Helena era considerada a maior do mundo, aqui Troilo vai dizer que ela só é bonita porque alguém disse que ela é bonita. O amor idealizado de Troilo por Cressida, ele logo se mostra também uma ilusão. Assim que passa a ser mais vantajoso para ela estar com uma outra pessoa, ela não pensa duas vezes, ela vai ficar com quem é mais favorável para ela naquele momento. Ulisses, dessa versão de Shakespeare, ele é um dos personagens mais cínicos e ele vai nos oferecer uma visão diferente que questiona a moralidade e os valores da guerra. Já o Aquiles aqui é um covardão, nem se fala, porque ler esse livro é ficar com raiva de Aquiles, porque o personagem dele é revoltante. Então aqui o Shakespeare, ele parece assim, revoltado com a sociedade da época, e ele está buscando fugir dessas questões idealizadas, desse amor idealizado, dessa moral idealizada, e trazer a história para a realidade, mostrar as dificuldades de se manter as virtudes em um cenário que é periclitante, em um cenário de guerra, de caos, que torna isso uma coisa muito difícil. Apesar dessa história se situar lá na antiguidade, o que ele está tentando mostrar é a realidade do tempo dele, é a desilusão dele mesmo com a sociedade da sua época. E é possível que essa peça nem tenha sido apresentada na época em que ela foi escrita, porque ela não foi considerada de bom tom para aquele momento. Existem peças anteriores a ela que Shakespeare vai fazer o oposto, que ele vai exaltar também esses heróis virtuosos. Mas aqui ele tá com esse sentimento de desilusão
com a sociedade, com o que está estabelecido no momento. E vale a pena aqui a gente refletir e questionar sobre o quanto às vezes pode ser difícil ser uma pessoa virtuosa em uma sociedade caótica que às vezes não vai favorecer a virtude, que às vezes você pode até ser desfavorecido por agir dessa maneira. Vale questionar quais são as ideias que existem de poder na sociedade de hoje, se é possível no mundo de hoje pensar nesse amor idealizado, se já foi realmente possível algum dia pensar sobre isso e ter esse amor cortês. Esse foi um livro que eu li em português, porque a leitura de Shakespeare é um pouco difícil, até mesmo para quem é nativo da língua inglesa, porque ela tem algumas palavras bastante difíceis, então eu achei melhor ler a versão em português dessa obra. Se você gostou do vídeo, peço que deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e comente o que você achou dessa reflexão proposta pelo livro, se você já leu alguma obra de Shakespeare ou se já leu esse livro mesmo. E ficamos por aqui, estamos abertos a discussões virtuosas nos comentários, certo?